Olá, tudo bom? Hoje eu vim falar para vocês as provas do amor de Deus. Segundo no livro de Efésios 1, 3 ao 14, as coisas mais importantes para uma vida cristã saudável é ter a plena consciência de que você é filho de Deus e é amado. O texto de Efésios 1 ao 3, do 3 ao 14, começamos a dizer que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo, ou seja, não fica nada de fora. Vale lembrar que é algo que Ele já fez e continua fazendo. Tem nos abençoado. Todas essas bênçãos são provas do seu grande amor por nós, que é grande a chave de vida cristã, vitoriosa, o fato que Ele nos ama. Após o versículo 3, o versículo 4 ao 14, apresenta uma história de todas as bênçãos espirituais com que as quais Deus nos tem abençoado. Quando pensamos em bênçãos, pensamos nas coisas terrenas, nós, mas elas não são nada comparada ao que Deus tem nos dado. O mundo espiritual, vamos compartilhar hoje as 3 primeiras bênçãos que mostram o grande amor por nós, escolhido por ser santo. No versículo 4, predestinado para ser filhos. Versículo 5, recebemos a glória da graça de Deus. No versículo 6, primeira bênção escolhido para sermos santos, no que está no versículo 4, fomos escolhidos, não ele. Nessas mensagens chegamos a atuais, não lhe vieram porque ele era bom ou possua algum mérito, mas unicamente porque fomos escolhidos por Deus. Antes da fundação do mundo, estávamos todos mortos nos pecados. Como poderíamos ir a Deus do fato que Ele veio porque nós havíamos escolhidos? No Efésios 2:1, aqui nos deparamos com um mistério profundo, assombroso, e há somente 2 explicações para uma afirmação tão espontânea. A primeira é que fomos escolhidos por Deus, simplesmente por causa da sua vontade, do seu bom prazer, da sua satisfação, inteiramente, independente de qualquer coisa que tenhamos feito. A segunda explicação é que Paulo está dizendo que os cristãos que gozam essa bênção foram escolhidos antes da fundação do mundo, por causa da sua presidência. Aqueles que cresciam, não ele é então escolhido na eternidade. Não se envolva em discussões independentes. Encaramos a eleição. Precisamos ter diante de nós a preferência completa de reconhecermos e que a palavra de Deus Deus diz: Ele nos escolheu
A palavra de Deus não argumenta, apenas afirma: fomos escolhidos. Segundo Timóteo 2,13. O homem natural odeia essa doutrina, porque nenhuma outra mostra antes de nos criar, de acordo com sua infinita visão, a expressão antes da fundação do mundo indica que o universo foi estabelecido para a existência do homem, a fim de cumprir o propósito eterno de Deus. O homem é o ponto central de seu propósito eterno. Tudo ele criou pensando em nós. E para qual grande amor! Para sermos santos, Deus nos escolheu para que fôssemos santos. Segundo o conceito natural, a santidade é a ausência de pecado. De acordo com tal conceito, alguém é santo se não pecar, mas isso é absolutamente errado. Santo significa mais que ser separado. Para Deus significa diferente, distinto de tudo que é como um mundo. Somente Deus é diferente, distinto de todas as coisas. Portanto, ele é santo. A santidade é sua natureza. A maneira de Deus nos fazer santo coloca a si mesmo dentro de nós, para que todo nosso ser seja permeado e cheio com a sua natureza santa. Para os escolhidos de Deus é ser santo, participar da sua natureza divina. Segundo, ter todo o nosso permeado com o próprio Deus. Antes de tudo, nós fomos escolhidos para ser salvos, perdoados, e nem fomos escolhidos para ser felizes, mas fomos escolhidos para ser santos. Se você diz ter sido escolhido e não antes em santidade, então não foi escolhido. No universo, somente Deus é santo. Portanto, ser santo significa ser um com Deus. É incrível pensar nesse amor que nos elegeu e se separou para ser participante de uma classe exclusiva que não existe na criação da classe a qual o próprio Deus é somente ele pertence. Versículo 4, impreensível. O versículo 4 também diz que fomos escolhidos, não ele. Ser impreensível, ou seja, sem mácula. Os escolhidos de Deus devem ser cheios somente do próprio Deus. E não ter nenhuma partícula estranha, tais como coisas do homem natural, caído, a carne, o ego, ou coisas mundanas. Após ser totalmente lavada pela água, na palavra, a igreja, a santidade. Desse modo, mas a grande notícia do seu amor é que, de fato, somos irrepreensíveis diante de Deus, pois estamos naquele que é perfeito, Cristo, que se tornou a nossa justiça e é perfeição. Isso
mais uma vez mostra a classe da criação e que pertencemos, e nós colocamos na posição de ímpar, de podemos nos chegar à presença do Pai, e como um filho que cumpriu todas as condições para receber tudo o que ele pede. Versículo 5: perante ele, ser santo é sem mácula perante ele. Perante ele quer dizer ser santo é sem mácula aos olhos de Deus. De acordo com seu padrão divino, isso nos qualifica a permanecer em sua presença, desfrutá-la aos olhos de Deus. Não em você. É isso que quer dizer esse versículo. Logo, Deus não está zangado com você. Pelo contrário, está feliz e satisfeito. E isso significa que você pode ter paz e alegria em viver com o Pai. E pode se aproximar sem medo, tendo a certeza de que é aceito e amado, porque aos olhos dele você cumpriu toda a existência e é perfeito. Tudo isso em Cristo. Em amor seremos santos sem mácula. Perante ele, em amor, amor. Aqui se refere ao amor com o qual Deus nos ama, os seus escolhidos, e com o qual os seus escolhidos o amam. E nesse amor, em tal amor, que os escolhidos de Deus se foram santos e irrepreensível perante ele. A santidade revelada na Bíblia é absolutamente diferente dos ensinamentos de hoje a respeito da autocorreção, e é melhor comportamento. Primeiramente somos separados para Deus, e então somos continuamente cheios dele. Ele que toda a mistura em nós seja tragada pela natureza de Deus, segundo a bênção, fomos predestinados para ser filhos. A primeira bênção é que fomos escolhidos, não ele, então, da fundação do mundo, mas segundo a que não apenas fomos escolhidos, Deus nos predestinou para a filiação, de acordo com o prefácio. Deus não preparou ninguém para o inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2:4. O homem escolheu fugir de Deus. Deus deseja muito os filhos ser santos e ser unidos com Deus. Nascemos humanos, mas Deus desejamos que sejamos divinos. Ser santos é aquele que de natureza, mas ser filho é na questão de ser colocados na forma de Cristo. Não temos somente sua natureza santa, mas também as pessoas de seu filho. Ser filho é ter espírito do filho de Deus. Deus nos
predestinou para a filiação, colocando o Espírito de seu Filho em nós, Espírito de Deus. Entra em nós como Espírito do Filho de Deus. Por isso podemos clamar: Abba, Pai, Papaizinho. Intimamente, Espírito Santo nos dá essa liberdade de ser filho e ter a vida e a natureza do Filho de Deus. Somos filhos gerados de fato. Tiago 1, 1 a 8. A semente de Deus foi colocada em nós e temos a mesma semente do Pai em nós, assim como o homem caído nasce com a semente do diabo. Nele somos seus filhos, porque temos a sua natureza, a sua vida, Zoe. Ser filho é desfrutar da posição de filho de Deus. Ser filho é ter intimidade, de chamar paizinho, porque temos filhos de Deus. Nós, segundo, porque temos a natureza de terceiros. Temos a posição de filhos, de podermos usufruir tudo e ter a liberdade por sermos filhos de Deus. Herdamos tudo que é dele, tudo que ele tem. Terceira bênção, a graça de Deus nos fez agradáveis e alegres, que está em versículo 6. Dividimos em 6 partes para entender tanto que ele nos ama. Para entendermos a glória da graça de Deus, precisamos ter a revelação da nossa filiação, a nossa posição de filhos, herdeiros, a graça de Deus nos faz agradáveis. Ele nos ama, amados. Nós desfrutamos do favor e do amor de Deus. A palavra usada por Paulo é a mesma usada em Lucas 1:28. Favorecida e agraciada por carregar entre santos filhos, carregamos o Filho de Deus dentro de nós. Este Filho de Deus carregamos em nós, chamados de amados. Está em Mateus 3:17 e 17 ao 5. Não fazemos ideia do quanto Deus o ama. Ele, que é o próprio Deus e sempre existiu, toda a dor, vergonha, humilhação e separação experimentada na cruz foi por aquele que é amado eternamente, por Deus é amado. Um dia teve de clamar: Deus, meu, por que me desamparastes? Por causa de nós, Deus fez seu Filho pecador por nós, para que não ele fôssemos feitos justiça de Deus, mas amado. Nós foi enviado justamente para revelar nós quanto somos amados de Deus. Ele nos ama do mesmo jeito que ama Jesus. Nós somos os filhos, nos quais ele tem todo prazer. A coisa mais importante para uma vida cristã saudável é ter plena consciência que você é filho de Deus e é amado, altamente favorecido, amado de Deus. Se temos revelação, nossa vida, nossos
posicionamentos serão alterados e o amor de Deus que cura a nossa alma e nos faz ter paz e viver livres. Assim essa palavra. Vocês entenderam bem quais são os propósitos de Deus a nos escolher? Quais são as características de um filho de Deus? A graça e a paz, irmãos. Obrigado. Se gostaram, dê um like aí pra gente, dê um joinha, tá? Pra a gente continuar postando os vídeos pra você. Inscreva no canal. A gente vai estar toda semana postando uns vídeos diferentes falando do Senhor para os irmãos que gostam de escutar a palavra do Senhor. Obrigado, gente. Meu nome é Tiago Siqueira. Estamos aí para servir o Senhor. Obrigado, gente.